Iremos com alegria para a casa do Senhor. Iremos com alegria para a casa do Senhor. Alegrei-me quando me disseram: vamos para a casa do Senhor. Detiveram-se os nossos passos às tuas portas, Jerusalém. Iremos com alegria para a casa do Senhor. Iremos com alegria para a casa do Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, a graça de Nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Caros irmãos peregrinos, bem-vindos ao santuário, a este local de oração. Vamos iniciar a nossa oração, como sempre fazendo, implorando a misericórdia de Deus para as nossas vidas. Então, em breves momentos de silêncio, interroguemos o nosso coração e a nossa consciência para ver todas as coisas que nos afastam do amor de Deus, deste caminho de salvação que Ele nos propõe a cada um de nós. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que entre palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus Nosso Senhor. Deus rico de misericórdia, tende compaixão de nós, perdoa os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Oremos. Senhor nosso Deus, concedei-nos a graça de encontrar sempre a alegria no vosso serviço, porque é uma felicidade duradoura e profunda ser fiel ao autor de todos os bens. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Leitura do primeiro livro dos Macabeus. Naqueles dias, disseram Judas Macabeu e os seus irmãos: agora que os nossos inimigos foram desbaratados, subamos a purificar o templo e celebrar a sua dedicação. Reuniu-se todo o exército e subiram ao Monte Sião. No dia 25 do 9º mês, que é o mês de Quisleu, do ano 148,
levantaram-se de madrugada e ofereceram um sacrifício, segundo as prescrições da lei, sobre o altar dos holocaustos que tinham construído. O altar foi dedicado ao som de cânticos, de cítaras e de símbolos, no mesmo mês e dia em que os gentios o tinham profanado. Todo o povo se prostrou em adoração de rosto por terra e deu graças ao céu por lhes ter dado tão feliz sucesso. Celebraram a dedicação do altar durante 8 dias e ofereceram holocaustos com grande alegria, bem como sacrifícios de comunhão e de ação de graças. Adornaram a fachada do templo com coroas de ouro e escudos. Restauraram as entradas e as salas, onde colocaram as portas. Foi grande a alegria do povo, e assim foi afastado o opróbrio causado pelos gentios. Judas, com os seus irmãos e toda a Assembleia de Israel, decidiu que todos os anos se celebrasse com alegria e regozijo a festa da dedicação do altar durante 8 dias, a partir do dia 25 do mês de Quisleu. Palavra do Senhor. Celebramos, Senhor, o vosso nome glorioso, o vosso nome glorioso. Celebramos, Senhor, o vosso nome glorioso, o vosso nome glorioso. Bendito sejais, Senhor, para todo sempre, Deus do nosso Pai Israel. A vós, Senhor, a grandeza e o poder, a honra, a majestade e a glória. Celebramos, Senhor, o vosso nome glorioso, o vosso nome glorioso. Tudo no céu e na terra vos pertence. Sois o Rei soberano de todas as coisas. De vós nos vem a riqueza e a glória. Sois vós o Senhor de todo o universo. Celebramos, Senhor, o vosso nome glorioso, o vosso nome glorioso. Na vossa mão está a força e o poder. Em vossas mãos tudo se afirma e cresce. Nós vos louvamos, Senhor, nosso Deus, e celebramos o vosso nome glorioso. Celebramos, Senhor, o vosso nome glorioso, o vosso nome
As minhas ovelhas escutam a minha voz, diz o Senhor. Eu conheço as minhas ovelhas e elas seguem-me. Aleluia, aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Naquele tempo, Jesus entrou no templo e começou a expulsar os vendedores, dizendo-lhes: Está escrito, a minha casa é casa de oração, e vós fizestes dela um covil de ladrões. Jesus ensinava todos os dias no templo. Os príncipes dos sacerdotes, os escribas e os chefes do povo procuravam dar-lhe a morte, mas não encontravam o modo de o fazer, porque todo o povo ficava maravilhado quando o ouvia. Palavra da salvação. Caros irmãos e irmãs, a primeira leitura que hoje escutamos fala-nos que depois dos inimigos derrotados, Judas Macabeu e os seus irmãos tomam a iniciativa de restaurar o templo. A narrativa informa também como foram realizados os ritos de purificação e da dedicação do altar. O altar foi dedicado ao som de cânticos, de cítaras e de símbolos, no mesmo dia em que os gentios o tinham profanado. Este relato diz-nos e coloca-nos perante um acontecimento muito importante para o povo de Israel, porque restaurar o templo significa restaurar a própria identidade como povo escolhido. Por isso não se tratava somente de restaurar o templo, mas também toda a simbólica, as suas celebrações, devolvendo ao templo a glória que este merecia, porque só assim o povo recuperava o sentido, a identidade, o seu lugar de oração e de encontro com a comunidade. E poderiam então fazer esta experiência de um Deus próximo no meio deles. Caros irmãos, ao ouvirmos esta passagem do Antigo Testamento, somos desafiados a olhar para os nossos templos, estes templos de pedra, e interrogar-nos-íamos então sobre a sua importância e o significado que lhe são atribuídos. Pois em todas as grandes cidades, vilas e aldeias de Portugal, assim como por toda a Europa e no mundo inteiro, contemplamos a torre destes templos, das igrejas, das capelas que se erguem no meio das praças e das comunidades. Então, as catedrais são sem dúvida um orgulho histórico que merecem ser preservadas, não só devido à sua beleza arquitetónica e à ornamentação que apresentam, mas também pelo simbolismo que encerram, pois estes templos dão sentido e unidade a estas cidades, vilas e aldeias. No entanto, nos dias de hoje, estes lugares são os últimos lugares
por onde a maior parte dos nossos contemporâneos passam no fim da sua peregrinação terrena, ou então são meramente visitados como se de museus se tratassem. É necessário e importante, caros irmãos, recuperar o sentido sagrado destes templos como espaços da presença de Deus, de encontro da comunidade, como lugares de silêncio e oração e de refúgio interior. Para quê? Para que o sentido da transcendência, para o sentido de Deus não desaparecer no meio de nós. O Papa Francisco diz-nos que a paróquia, esta igreja paroquial, as igrejas, são presença eclesial num território, são espaços de escuta da palavra, de crescimento de vida cristã, de diálogo, de anúncio, de caridade generosa, de adoração e celebração. O Evangelho que ouvimos de Lucas fala-nos também da importância do templo. A caminho de Jerusalém, Jesus tem este acontecimento, que é a purificação do templo, onde ele expulsa os vendedores. Neste sentido, podemos pensar na igreja de hoje e da sua necessidade de purificação, pois todos nós conhecemos as dificuldades que se apresentam, aquelas que vividas no passado, mas também as presentes. Mas penso que para nós hoje será igualmente importante pensarmos na purificação dos nossos corações, que são os templos de Deus. É aí que Deus quer nos encontrar, é aí que Deus quer reinar. Não podemos, caros irmãos, deixar profanar o nosso coração por deuses alheios. Temos que guardá-lo. Para quê? Para que possamos encontrar aí Deus. Senão poderá nos acontecer como aconteceu há 2000 anos atrás. Jesus não ficar agradado com este comércio que às vezes nós próprios fazemos com o nosso coração. Então, caros irmãos, devemos pedir a Deus, por intercessão de Nossa Senhora e também dos pastorinhos, dos santos pastorinhos Francisco e Jacinta Marto, a graça da pureza dos nossos corações. E para quê? Peçamos à Senhora para que ela nos afaste a tentação de tornar-nos os nossos corações, que é o nosso coração, num lugar de comércio. Assim seja. Temos conosco um casal que vai fazer as suas bodas de diamante. Ocorrendo o aniversário da celebração do sacramento do matrimónio, em que unistes as vossas vidas com um vínculo indissolúvel, desejais agora renovar diante do Senhor os compromissos que então assumistes, a fim de que estes compromissos sejam confirmados com a graça divina. Orei ao Senhor no íntimo do vosso coração. Fortalecei e santificai, Senhor, o amor dos vossos servos, para que, integrando um ao outro estas alianças em sinal de fidelidade,
progridam sempre na graça do sacramento, por Cristo nosso Senhor. Amém. Então, podeis trocar. O Senhor vos guarda em todos os dias da vossa vida, seja o vosso conforto na tristeza e auxílio na prosperidade, e encha a vossa casa com a abundância das suas bênçãos. Por Cristo nosso Senhor. Dai graças ao Senhor, pois Ele é bom. 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 Irmãs e irmãos, as igrejas como templo são casas de oração, mas o verdadeiro templo de Deus é Cristo. Peçamos a graça de o compreender e experimentar, dizendo-os com alegria: ouvi, Senhor, as nossas súplicas. Para que a Igreja imite sempre os seus senhores, se entregue sem cessar à oração e ensine os jovens e as crianças a rezar, oremos com fé e confiança. Para que os discípulos de Cristo orem a Deus pela paz e prosperidade nas nações e por todos os que se encontram em provação, oremos com fé e confiança. Para que a dedicação do Templo de Jerusalém, no meio da alegria de todo o povo, lembre a Israel a sua pertença a Deus, oremos com fé e confiança. Para que a fé comum em Deus misericordioso leve os cristãos e os judeus a cooperar na defesa dos direitos da pessoa humana, oremos com fé e confiança. Para que os fiéis desta comunidade amem a sua Igreja, façam dela uma verdadeira casa de oração, onde possam ouvir a voz de Deus e responder-lhe, oremos com fé e confiança. Senhor nosso Deus, ensinai-nos a orar em todo o tempo e a pedir-vos o que vós nos quereis dar. Por Cristo nosso Senhor. Bendito sejais, Senhor, Deus do universo, pelo pão que recebemos da vossa bondade, fruto da terra e do trabalho do homem, que hoje vos apresentamos e por nós vai tornar o pão da vida. Bendito seja Deus para sempre. Bendito sejais, Senhor, Deus do universo, pelo vinho que recebemos da vossa
Orai, irmãos, para que este meu e vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Concedei-nos, Senhor, que os dons oferecidos para a glória do vosso nome nos obtenham a graça de vos servirmos fielmente e nos alcancem a posse da felicidade eterna. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever, é nossa salvação. Senhor Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever, é nossa salvação dar-vos graças sempre e em toda a parte. Por amor criastes o homem e, embora justamente condenado, em vossa misericórdia o salvastes por Cristo nosso Senhor. Por ele, numa só voz, os anjos e os arcanjos e todos os coros celestes proclamam alegremente a vossa glória. Permiti que nos associemos às suas vozes, cantando humildemente o vosso louvor. Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda a santidade. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão, dando graças, partiu-o e deu-o aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice, dando graças, deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte, proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças porque nos admitistes à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo.
Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja, dispersa por toda a terra, e tornai-a perfeita na caridade, em comunhão com o Papa Francisco, Emérito Bento, nosso Bispo Antônio e todos aqueles que estão ao serviço do vosso povo. Lembrai-vos também dos nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição e de todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo. Admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor, e dai-nos a graça de participar da vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, com São José, seu esposo, os bem-aventurados apóstolos e todos os santos protomártires do Brasil, Padre André de Soveral, Padre Ambrósio Francisco Ferro, Mateus Moreira e seus companheiros, que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores, por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Fiéis aos ensinamentos do Salvador, ousamos dizer com alegria e confiança: Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, que disseste aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz, não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dai-lhe a união e a paz segundo a vossa vontade. Vós sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz, dai-nos a paz. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A Sagrada Comunhão será distribuída apenas na mão. Holy Communion shall be received in the hand only. La Sagrada Comunión se distribuirá solamente en la mano.
seu sangue. Jesus Cristo amou-nos e purificou-nos dos nossos pecados pelo seu sangue. Cristo Jesus, que era de condição divina, não se valeu da sua igualdade com Deus, mas aniquilou-se a si próprio. Jesus Cristo amou-nos e purificou-nos dos nossos pecados pelo seu sangue. Assumindo a condição de servo, tornou-se semelhante aos homens. Aparecendo como homem, humilhou-se ainda mais, obedecendo até à morte e morte de cruz. Jesus Cristo amou-nos e purificou-nos dos nossos pecados pelo seu sangue.
Como é belo o vosso templo, Senhor Deus do universo, como é belo, Senhor. Como é belo o vosso templo, Senhor Deus do universo, como é belo, Senhor. Felizes os que moram em vossa casa, podem louvar-vos continuamente. Felizes os que em vós encontram a sua força, os que caminham para ver a Deus em Sião. Como é belo o vosso templo, Senhor Deus do universo, como é belo, Senhor. Oremos. Depois de recebermos estes dons sagrados, humildemente vos pedimos, Senhor, o sacramento que o vosso Filho nos mandou celebrar em sua memória, aumente sempre a nossa caridade. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Faço agora a bênção dos objetos religiosos. Agora bendigo os objetos religiosos. Bendito sejais, Senhor, fonte e origem de todas as bênçãos, que sempre promoveis a piedade sincera dos vossos fiéis, por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria e dos santos Francisco e Jacinta Marto, assisti benignamente os vossos servos e fazei que, levando consigo estes símbolos de fé e piedade, sobre os quais invocamos a vossa bênção, se vão transformando à imagem de vosso Filho, Ele que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Caros irmãos, desejo a todos uma ótima continuação, bom regresso às vossas casas e despeço-me com a bênção de Deus. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Ide em paz e o Senhor vos acompanhe.